Eu convido, então, para compor esse próximo painel, Elson Póvoa, conselheiro da CEBIC e representante na CNI, CCFGTS. Está aqui conosco já, o Elson. Ok, está subindo. Convido também Henriqueta Arantes, consultora da CEBIC e representante CNI, o GAT, CCFGTS. Convido Rodrigo Vermeilen, Rodrigo, diretor de habitação da Caixa. Também chamamos Carlos Augusto Simões Gonçalves. O pessoal da técnica, por favor, você pode abrir o microfone com áudio geral no auditório, por favor? Ei, som? Alô? Som. Som, teste, alô? Não? Ele pediu. Tudo bem. Seguindo então com os painelistas, Carlos Augusto Simões Gonçalves Júnior, secretário de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho, e também Etevaldo Leitão, primeiro secretário do Sintracom SP. Ok? Todos aqui conosco, neste que é o painel com o tema FGTS, importância para o desenvolvimento urbano, econômico e social, riscos e melhorias. Eu passo a palavra ao nosso moderador, Clausens Duarte. Oi. Então, pois não. É isso aí. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ligado o microfone? Tá ligado. Mas aqui tá ok. Aí estão nos ouvindo. Ok. Maravilha. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, a quem chegou aqui agora. Agradecer aqui imensamente aqui aos convidados aqui por atenderem o nosso convite aqui para estar aqui com a gente. É um grande, um imenso prazer estar recebendo aqui membros do Conselho Curador do FGTS, né? Fundo esse que é responsável aqui em grande parte pelo desenvolvimento urbano, desenvolvimento da infraestrutura do Brasil, e a gente vai ver aqui o que é que esse fundo, que é o maior fundo privado da América Latina, não sei se do Hemisfério Sul, vai da América Latina com certeza, os especialistas vão já me corrigir aqui. E esse tema não podia deixar de estar aqui presente, né? Esse que representa o único funding, né, que possibilita a realização do sonho da casa própria para aquelas famílias de baixa renda, que hoje está permitindo uma taxa de juros histórica baixa, que é uma taxa de juros inferior a de qualquer país desenvolvido para habitação, né? 4% ao ano. Isso realmente isso só é possível justamente pela existência desse fundo, do modelo tão bem pensado e tão bem gerido ao longo desses vários anos, desde 1966 até agora. Eu queria que colocassem aqui, já está na apresentação, me permita aqui só fazer uma rápida introdução para já irmos escutar de quem de fato importa aqui. Aqui, falando rapidamente em números, olha, aqui, só um minutinho. Tá. Eu não estou vendo aqui direito, então me permitam aqui levantar para poder verificar aqui os números aqui. Então aqui, pessoal, o FGTS ele tem a coleta de dados, apesar de ter sido sancionado a lei, de existir desde 1966, desde então já vem ajudando a realização dos sonhos da casa própria,
mas a coleta de dados mais formal ela existe a partir de 1995. E de junho de 95 até agora, olha só o que o FGTS já foi responsável. Pela construção de mais de 10 milhões de unidades habitacionais, mais de 15 milhões de empregos gerados e mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas. Ou seja, dá 25% da nossa população. Tá? Em 2022, só para a gente ter uma rápida noção, em 2022 o estoque total de domicílios permanentes era de 90 milhões. Então, só o FGTS nesse período representou aí quase 15% da realização, da construção de todo o estoque de habitações que nós temos no país. Em valores, olha só, esse número aqui, pessoal, é só de 98 para cá. Então, falta, e mais uma vez, por conta até essa data não existia a coleta tão sistematizada. Mas de 98 para cá, ou seja, não entram aí 30 anos de realizações do FGTS, mas de 98 para cá já são quase 5 trilhões de reais que o FGTS injetou na economia. E além desse valor injetado, hoje ainda tem aproximadamente 700 bilhões de reais em ativos. Então, realmente é um fundo muito significativo. Tá? E ele é modelo único no mundo, não existe nada parecido no mundo. Então, em desembolso realizado, 764 bilhões, em saques de 97 até agora, 1,8 trilhões, e de descontos, né, possibilitando que as famílias de mais baixa renda adquiram seus valores, e isso está em valores nominais, não corrigidos, ainda tem isso, 137 milhões. Então, realmente, isso é só para mostrar realmente em números, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão vendo aqui são engenheiros, então são mais entendem melhor os números para a gente ter a noção realmente da importância desse fundo. Então, mas indo adiantando aqui, eu queria já passar para continuar aqui essa apresentação, aqui os nossos conselheiros representantes aqui do setor, né, o Elson e a Henriqueta. Então, por favor, façam as honras. Só para lembrar, né, e registrar a criação do FGTS em 66. Então, esse conselho, na formação atual dele, ele vem de 1989, mas o FGTS foi criado em 1966 e, à época, todo o recurso acumulado deveria ser destinado à habitação com gestão do Banco Nacional da Habitação. Posteriormente, foi introduzido o financiamento ao saneamento e infraestrutura de forma complementar à habitação. Em 88, a Constituição deu um passo muito importante, tornando o FGTS um direito do cidadão. E a lei de regência atual é 8.036, que teve a sua primeira versão em 90 e vem sendo atualizada e modernizada ao longo dos tempos. Bem, boa tarde a todos. Ontem o Ramalho esteve aqui e se referiu a Henriqueta como a madrinha do FGTS. Ela, digamos assim, é a mais longeva participante todo o FGTS, tanto como conselheira quanto participante do GAP. Tá? É a pessoa, hoje eu diria para você, que é o arquivo vivo do FGTS. Então, realmente, eu até pediria uma salva de palmas para a Henriqueta, porque realmente o trabalho dela tem sido extraordinário. Bom, vamos falar sobre os grandes números do FGTS 2023.
O ativo total, 695,3 bilhões de reais. Passivo, 578,5 bilhões. O patrimônio líquido do fundo, 116,9 bilhões de reais. São números realmente extraordinários. Como disse aqui o Clausen, eu acho que é o maior fundo que nós temos. Eu acredito que do Hemisfério Sul, viu? Temos até que checar isso, mas eu acho que sim. Tá? Muito bem administrado, responsavelmente bem administrado. Nós temos alguns impasses que eu sei que nós vamos arrumar, tá certo, Carlos? Porque tem alguns números que a gente tem debatido muito no Conselho Curador e eu acho que a gente vai chegar lá. No decorrer dessa apresentação, nós vamos colocar esses problemas aqui. Composição do ativo. Nós temos aqui 70,2% de operações de crédito, nós temos aí 488,4 bilhões, representando aí os 70,2%. Nós temos aí títulos públicos compromissados e depósitos bancários, 174,5 bilhões de reais, que equivale a 25,1%. Nós temos o FI-FGTS, 17,9 bilhões e demais, 14,5 bilhões. Com relação ao FI-FGTS, eu queria fazer um parêntese. O FI-FGTS, ele tem 10 anos que ele não faz nenhum tipo de financiamento. 10 anos. Isso por problemas que tivemos no passado, mas nós tivemos com o João Paulo, que é o superintendente da Caixa Econômica Federal, e que cuida desse assunto do FI-FGTS. Exatamente para ver se o FI-FGTS pudesse demandar as pequenas e médias empresas, porque no modelo atual é impossível essas empresas alcançarem o FI-FGTS. Então ele disse que estava trabalhando numa nova formatação, porque hoje, na condição atual, Clausen, só era possível as empresas entrarem aquela que conseguisse bancar a venda de debêntures de 100 milhões de reais, no mínimo. Então, para as pequenas e médias empresas é impossível. Tá? Então, o FI-FGTS está parado, mas o pessoal está fazendo uma reformulação para dar um novo fôlego para o FI-FGTS, que é importante para a infraestrutura brasileira. A aplicação do ativo do FGTS, 30% aplicado em títulos públicos federais, operações compromissadas do FI-FGTS, e 70% habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Se vocês verificarem pelo gráfico, nós temos aí que operações de crédito, ele tem uma rentabilidade média de 4,83, que é insuficiente, digamos assim, para bancar o fundo, digamos assim. Tá? Isso aplicado em 490,9 bilhões de reais. E nós temos os 169,5 bilhões, que são as compromissadas e títulos públicos federais, que tem uma rentabilidade bem maior, de 10,34. Então, a média da aplicação desses recursos dá para, digamos assim, para salvaguardar o fundo. Primeiro, obrigado pela homenagem, né? Eu faço com muito orgulho a defesa empresarial no FGTS. Gente, é importante a gente esclarecer e isso ser disseminado. Quando a gente fala que nós temos 30% do ativo em aplicações, não quer dizer que esse dinheiro está livre, disponível. Aí muitas pessoas falam, mas esse recurso não está aplicado, então podemos passar um projeto de lei para destinar recursos para outras finalidades. Isso não é verdade. A primeira consideração é que o Elson colocou. A rentabilidade deste recurso aplicado em títulos é que garante a possibilidade do FGTS conceder financiamento a 4% ao ano na região Norte e Nordeste e ter na sua maior parte do recurso, que são as operações de crédito, financiamentos que não ultrapassam 8,16 na habitação popular, 8,66 no pró-cotista. A média desses juros, desses recursos emprestados, que está ali em 4,39%, hoje ela é insuficiente para cobrir o custo da remuneração por lei das contas vinculadas, 3% mais TR,
e todas as atividades necessárias à gestão do fundo. CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Caixa Econômica Federal como agente operador, né, e a PGFN, que tem a representação judicial do Fundo de Garantia. Hoje, aliás, está na AGU com o Ministério do Trabalho, mas que importa em custo ao FGTS. Então, manter o recurso aplicado com a rentabilidade mais alta é importante para a sustentabilidade do fundo. Ainda além disso, é esse recurso que garante o fluxo de caixa perene e seguro do FGTS, sem faltar recurso para pagamento de saques, de desembolso de obra, etc. Aí está a nossa segurança e sustentabilidade de cumprimento dos compromissos assumidos. Muito bem, aqui nós temos o saldo das contas ativas. É autoexplicativo, mas eu queria fazer referência ali na lateral, na aba lateral à direita, nós temos o seguinte: até 4 salários mínimos, nós temos aí 85,46% em quantidade de contas. Isso representa em valores 14,54%. Acima de 4 salários mínimos, nós temos 18,57% em quantidade, mas nós temos em valor 81,43% em valor. Isso até o Klaus ontem conversando, ele falou assim: vamos destacar isso porque é importante, porque nós temos aí que em valores, quem ganha mais representa bem mais, né? E o FGTS, na verdade, o que está acontecendo? Vamos ser claros, ele tira um pouco daqueles que ganham mais para aplicar naqueles que poucos ganham. Mas vão falar uma coisa que precisa de ser difundida. Os que ganham mais estão tendo, como nós vamos ver aí para frente, as suas contas corrigidas acima do IPCA. E não há perda de recursos para eles, né? E isso comprova o tanto que o Fundo de Garantia tem objetivo social e não financeiro. Porque se ele fosse financeiro, ele ia aplicar tudo no mercado e ia dar um baita resultado. Mas é um fundo que foi criado, pensado e estruturado para ser um fundo social que contribui de forma muito relevante para a melhoria da qualidade de vida das cidades. E quando ele melhora a qualidade de vida das cidades, permitindo o acesso das famílias de menor renda a uma moradia digna, fazendo saneamento e fazendo infraestrutura urbana, ele melhora a qualidade de todas as famílias, independente da renda que elas tenham. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, não é? Então, o recurso, a sustentabilidade do fundo, o volume maior de recurso, são das famílias que têm melhores salários, mas não é lhes tirado o direito de ter o seu recurso cobrindo a inflação, não é? E ter todos os efeitos, as melhorias de qualidade de vida, segurança, saneamento, etc., nas cidades em que eles moram. Desafios atuais. No orçamento de 2023, nós temos aí os números. Habitação, 102,4 bilhões de reais. Foram aplicados 99%. Infraestrutura, 2,2 bilhões. Aplicado 45,9%. Saneamento, 4,6 bilhões, aplicado 78,2%. Orçamento 2024. Habitação, 105,7 bilhões, infraestrutura 6 e saneamento 6 bilhões de reais. Então, nós vemos aí que são números, digamos assim, bem... de uma musculatura, digamos assim, bem elevada.
Execução orçamentária de 2024. Nós estamos em abril. Nós temos operações de habitação 97.150. O realizado 29 bilhões 82.192, representando 29,94%. Operações de infraestrutura de 6 bilhões de reais, nós tivemos aí realizado 0,1%. Saneamento do orçamento original de 6 bilhões, 0% aplicado. E o procotista, que no passado nós tínhamos aí 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais que era destinado a procotista. Nós temos orçamento aqui de 2024, 8 bilhões e 500 milhões de reais. Nós temos já realizado 2 bilhões 311,487, aplicado 27,19. Onde que está a preocupação com relação a essa aplicação do procotista? É a questão dos usados, porque 73% do ano passado foi aplicado em usados. E esse ano já representa 70%. Tá? Então significa que o usado está avançando muito. Aí é que vem a preocupação nossa, que está aí no rodapé. Eu vou ler para vocês porque isso aqui é preocupante. O ritmo de contratação aponta para o esgotamento dos recursos antes do fim do exercício. Nessa velocidade, sim. Mas o Ministério do Trabalho, o ministro, o Carlos Augusto, eles estão trabalhando com afinco para resolver esse problema. Não cortar, Betinha, mas resolver. Cortar é impossível. Impossível. Vamos avançar. Nós temos aqui desafios atuais, demanda e oferta. A gente está preocupado e fazendo alerta no Conselho Curador desde dezembro do ano passado. Aliás, apresentamos o voto 26, né? O Elson levou ao Conselho Curador para resguardar a existência de recurso em dezembro do ano passado, na reunião de dezembro, para resguardar a existência de recursos do FGTS ao longo de todo o exercício. Quando se vai analisar por que cresceu tanto a contratação a partir do segundo semestre de 23 e permanece na mesma tendência em 24, nós apontamos claramente duas questões. A primeira vem desde 2022 com as melhorias da política de desconto, notadamente entrando em vigência em julho de 23 o aumento do teto, né? E isso destravou muitos lançamentos que estavam retidos por falta de viabilidade. Isso fez crescer a contratação de maneira significativa, de novos e de usados. Mas a gente está percebendo que existe uma tendência dentro do nosso setor, e aqui qualquer um dos senhores que for consultado vai dizer do quantos projetos eles estão sendo preparados para lançamento, estão lançados recentemente, estão em fase de contratação, porque as condições, depois das alterações que foram feitas de desconto e de teto, passaram a ser muito positivas. Então, animou todo o setor, e o setor realmente é animado por natureza e ele avançou. Uma pesquisa que nós fizemos internamente nos indica que de 30% a 38% de crescimento dos lançamentos neste ano de 24, no período 24-25. E com esse ritmo de contratação que o Elson mostrou, a gente imagina que isso, o nosso recurso se esgote antes do fim do ano. A gente tem um certo temor que não está comprovado, ainda precisamos fazer alguns estudos, de que a suplementação seja difícil esse ano, embora a arrecadação líquida do FGTS continue positiva, né? Estamos dando uma certa tranquilidade, mas nós não temos certeza ainda do que vem do ADIM, do que vem, né? O saque aniversário é uma ameaça muito forte, cresce demais, né? Então nós estamos muito preocupados em alertar, né, a sociedade, ao governo, ao Conselho Curador, sobre a necessidade de criar mecanismos que nos permita garantir que até o final do ano nós temos financiamento
prioritariamente para imóveis novos. O imóvel novo é muito importante na geração de emprego, que retroalimenta o fundo. Não somos contra o financiamento de usado, mas a prioridade tem que ser dada para o financiamento de usado. Já fizemos algumas propostas, estamos estudando, né? Nós, aqui, setor produtivo, no Conselho e fora do Conselho, ação direta dos nossos dirigentes, junto ao governo, temos reclamado da demora de tomar posição, porque a cada mês que passa, nessa velocidade de contratação, nós temos menos tempo para regular e acertar o ritmo, né? Então, isso é uma preocupação nossa. Bem, saque aniversário. Bom, o Cláudio pediu para acelerar, né, Cláudio? Vamos cumprir isso aí rapidinho, sem problema. Então, saque aniversário. Para vocês terem ideia, vamos para o número final. O valor bloqueado em garantia a operações de crédito do saque aniversário. 167 bilhões de reais já estão bloqueados em garantia ao saque aniversário. Tá? Esse é o número que eu considero preocupante. A gente sempre tem colocado lá, até a pedido do Clausen, a pedido da Henriqueta, que fica do outro lado da linha me cutucando, tá certo? Pode colocar o saque aniversário, nós temos que acabar com isso, temos que ver a questão do usado, porque a coisa está avançando muito. Se vocês, nessa velocidade que está a questão do saque aniversário, nós podemos comprometer brevemente a questão da fluidez do fundo de garantia. Bom, aí nós fizemos também uma simulação do saque aniversário com antecipação, mais ou menos o seguinte: um determinado banco, certo? Liga para um determinado trabalhador que tem FGTS na conta e faz uma oferta. Tá certo? Ele tem lá, digamos, vou ser rápido aqui, ele é autoexplicativo. Ele tem um saldo lá de R$10.000, o banco consegue para ele, dá para ele, bota na conta dele, numa taxa de juros de 1,79 e 5 anos para pagamento, entra na conta dele 5.360 e o banco fica bloqueado R$4.639. Não, fica... O valor dado em garantia, que fica calcionado na conta do trabalhador, é de 10 mil. Esse 10 mil tem que cobrir o que o trabalhador efetivamente recebe e o custo do empréstimo que ele fez, no tempo que ele fez, que ele paga um juros de 1,79 ao mês. Tá? Isso. No caso de R$100.000, vocês vejam o número aí, o trabalhador recebe 26.640 e os juros do banco R$73.000 para 11 anos e uma taxa de 1,79. É apenas uma simulação. Henriqueta. Não é apenas uma simulação, não. É dizer a quem interessa o saque aniversário. Não é ao FGTS, não é ao trabalhador que está sendo enganado, né, mas aos bancos. Estão ganhando um empréstimo que eles fazem sem risco. Porque o dinheiro está guardado lá no Conselho Curador, no Fundo de Garantia, protegido, e ele tira uma vez por ano, no aniversário do fulano, ele cobra a taxa dele. Pode falar. Hã? O que isso impacta para nós aqui? Para os trabalhadores, a Tevaldo vai defender lá. O que impacta para nós, setor da construção? É que com o saque elevado das antecipações, que quase eu poderia considerar um saque extraordinário, né? Ele é contínuo, todo mês saca, nós ficamos mais restritos em aumentar o orçamento. Porque nós temos que ter um fluxo de caixa perene e constante e bastante real. Então, se eu tenho perspectiva de ter que pagar essas antecipações durante o ano todo nos aniversários do trabalhador, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu disponibilizo para investimento. Então, essa é uma questão relevante para nós. Então, o setor é contra o saque aniversário. Bom, gente, a outra ameaça que nós temos é a DIN 5090,
a correção das contas vinculadas do FGTS igual à poupança, tá? E o que isso significa para nós? Desde 2016, as contas são corrigidas com distribuição de parcela do lucro do FGTS, do resultado do FGTS anualmente entre os trabalhadores. Isso tem garantido, seguidamente, remunerações acima do IPCA e, em algum período, acima da poupança, né? Mas, se eu tiver que corrigir as contas pela poupança, se o resultado da ADIM for esse, eu acho que o Carlos vai comentar um pouco a expectativa do governo, que tem trabalhado muito junto ao Supremo sobre a questão da ADIM 5090. Se o resultado for esse, uma parte do recurso que hoje nós distribuímos como desconto, fazer uma política de desconto, nós vamos ter que tirar da política de desconto para aumentar o recurso a ser distribuído entre os trabalhadores e garantir a correção mais alta que está sendo pedida. Para nós isso é muito ruim, porque nós sabemos que, embora tenha, né, um Mato Grosso do Sul que aporta recurso, São Paulo que aporta recurso para subsidiar além do desconto do FGTS, se não tiver o desconto do FGTS, a situação é impossível para o Estado substituir o FGTS mais o aporte adicional. Então, essa é uma condição ruim e nós estamos mostrando que nós temos um acordo aqui de que nós estamos sempre acima do IPCA, né, e, às vezes, não acima da poupança. Mas, no acumulado do tempo, nós estamos acima da poupança e acima do IPCA. O acordo, acho que eu vou deixar isso para o Carlos falar aí mais, das expectativas aí, porque a gente está com prazo cortado. E o final das contas, assim, se não tiver o dinheiro do FGTS para fazer o desconto, ficar só com recurso de financiamento, a gente estima que a gente perca aí até 2030 quase 700 mil unidades. E dessas unidades, quase 500 mil seriam financiadas a cotista. E se você ver pelo saldo devedor dele, a distribuição para atingir a poupança no saldo devedor dele, talvez ele ganhe R$16, os que têm até 4 salários mínimos de saldo, e aqui ele ganharia até 55 mil na política de desconto. Então, é uma coisa que é incompreensível o STF não entender esses mecanismos e não sei como ele vai deliberar, mas a expectativa nossa é que ele nos ajude entendendo a importância do FGTS para o setor, para a economia e para o trabalhador. Obrigado. Obrigado. Agora, só aproveitando aqui o que foi falado aqui, sobre a importância e a competência da gestão desse conselho, né? Esse conselho ele é um conselho tripartite, né? E aqui a gente tem representantes aqui, né, do governo, das instituições financeiras, dos trabalhadores, do setor produtivo, né? E dentro dessa democracia é que vem tendo justamente todo esse sucesso dessa gestão desse grande fundo. Esse é o grande sucesso. Lógico que e aí entra justamente a democracia, nem sempre existe o consenso, mas existe sempre a intenção do consenso, né? E na impossibilidade, lógico, existe justamente a democracia, que a gente sabe o sucesso que é. E aí a gente vê que, apesar de tudo isso que o fundo já fez para toda a sociedade, né, questões sociais, de melhoria de infraestrutura, saneamento básico, né, drenagem, habitação, que é sempre em todas as pesquisas que nós fazemos sobre qual é o primeiro desejo de aquisição de qualquer família, o que está sempre em primeiro lugar é a casa própria, e o FGTS é quem realiza, é o responsável pela realização do sonho para essas camadas mais baixas, né? Agora a gente observa que nós temos hoje, né, foi apresentado aqui, duas grandes ameaças, digamos assim, a esse fundo, né, para a continuidade do que ele vem fazendo, né? A primeira é a ADI, que é a ADI 5090, né, que como a Henriqueta falou, acabou de mostrar, o Carlos Henrique vai abordar mais um pouco, e a questão do saque aniversário e principalmente a possibilidade de antecipação do saque aniversário, né, da consignação, né, que a Henriqueta já tanto explicou e que obviamente agora eu vou deixar aqui que os nossos amigos abordem mais um pouco sobre isso. Então, na sequência, Carlos, por favor, obrigado aí mais uma vez.
passar aqui. A apresentação aqui do Carlos Augusto, por favor. Ela não está entrando. Isso. Pronto. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a CEBIC por participar e ter a oportunidade de participar desse evento em nome do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, eu vou ser breve para a gente ter a oportunidade depois de fazer o debate, a discussão. Tá? A primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção não está propriamente aqui logo na primeira, na página da apresentação, mas eu acho que cabe em função da discussão que já foi feita até aqui, ressalvar talvez, a meu juízo, dois grandes valores que constituem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O primeiro é que o seu longo período de existência, ao nosso ver, ele está associado a dois grandes fatores. O primeiro que é um fundo vinculado e associado à poupança do trabalhador, mas que tem funções públicas, claramente definidas na lei, que é o financiamento da habitação, da infraestrutura e do saneamento. Essa conjugação de poupança do trabalhador com funções públicas traz a este fundo uma característica, como já foi colocado aqui, bastante peculiar e que é observada não só por experiências ou países da América Latina, mas também da Ásia, ou seja, ele é estudado e pesquisado no mundo todo. O segundo aspecto, a meu juízo, que traz a característica desse fundo e o sucesso dele, é o caráter tripartite do seu conselho curador. Este caráter tripartite, ele traz uma perenidade de focos e perspectivas que, a despeito de serem legitimamente distintas ou muitas vezes diferentes, elas tendem e sempre tenderam ao longo do tempo em convergir para consensos. E quando você converge para consensos, você traz perenidade e sabedoria a decisões de gestão de um conselho. Esse ponto de vista eu gostaria de ressaltar, porque ele é bastante peculiar na história da gestão de fundos no Brasil. E o seu longo período de existência e de êxito, a nosso ver, está associado intimamente a essa característica de uma gestão tripartite que envolve os recursos desse fundo. O outro aspecto, a meu juízo, eu gostaria aqui, não é por membro de governo, mas é de convicção como cidadão, é a presença de uma instituição financeira que foi capaz de se apresentar ao longo do tempo como agente operador, em nome deste Conselho Curador, na sustentação e na gestão dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E mais do que isso, e estou me nominando aqui, referindo à Caixa Econômica Federal. Isso, para mim, traz uma perspectiva de longo prazo e de experiência e de expertise que a Caixa foi capaz de exibir ao longo dessa trajetória, desde quando assumiu a função de agente operador. Mas é mais do que isso. Assumiu não só a função do agente operador, como também foi capaz de assumir desafios, de desenvolver produtos financeiros vinculados diretamente à baixa renda. No passado havia muito debate e discussão histórica na academia, vocês são testemunha disso, sobre as dificuldades, a incapacidade até, de se desenvolver produtos financeiros à baixa renda para o financiamento da habitação popular e da moradia, que é sonho ainda de milhões de trabalhadores e trabalhadoras nesse Brasil. Então, eu quero deixar registrado esses pilares que nós interpretamos como parte constitutiva da perenidade e da longevidade desse fundo ao longo da sua trajetória. E aí, para ir passando um pouco aqui além daquilo que já foi tratado, eu vou tentar... Será que eu desliguei? É esse aqui, né? Tá. Bom, eu vou passar rapidamente, porque acho que dos grandes números, alguns aspectos já foram tratados aqui. Eu só vou ressalvar dois aspectos em particular. O primeiro é que as contas abertas no Fundo de Garantia estão hoje em torno de 219 milhões. E essas 219 milhões de contas estão associadas a 130 milhões de trabalhadores.
E esses 130 milhões de trabalhadores, eles representam a riqueza deste patrimônio, né, que hoje é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Da arrecadação, eu vou passar porque isso aqui já foi discutido e o Rodrigo deve tratar, né, Rodrigo? Né? Da execução, especialmente orçamentária. Mas eu gostaria de ressaltar um número aqui em particular. Da arrecadação em saques do Fundo de Garantia, com a emergência do chamado saque aniversário, como vocês podem observar, a partir de 2020, ele começa aqui em 9,8 bilhões, num conjunto de saques ordinários que representavam 129 bilhões. Então, ele tinha uma participação inicial já de quase 10 bilhões desses 130 bilhões, no início de 2020, mas ao final do ciclo aqui de 2023, o saque aniversário já vai representar 38 bilhões dos 142 bilhões de saques ordinários previstos no fundo. Então, e no acumulado, o saque aniversário já representa, desde 2020, 94,4 bilhões. Né? Ainda com relação às aplicações, né, e eu não vou me alongar nelas, mas é importante ressaltar que em 2024, nós já tivemos, em 2023, do total de habitações, foram fechadas operações correspondentes a 491 mil habitações, né, e os descontos, que são nada mais, nada menos do que os subsídios que financiam na Minha Casa, na Minha Vida, evoluíram aqui do período de 2022 até 2024, de 7 bilhões para 9,95 bilhões. E são esses subsídios que os senhores sabem muito bem que sustentam em grande medida a inclusão das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Então, esse é o aspecto que gostaria de ressaltar nessa lâmina para vocês. Em relação às aplicações, cabe aqui chamar a atenção, ainda que no primeiro trimestre, para se ter um pouco a evolução que já apresentada aqui, das operações de contratação ao longo dos últimos anos, que apenas no primeiro trimestre deste ano já foram celebrados cerca de 31,4 bilhões de operações no âmbito do Fundo de Garantia, computando aqui habitação, saneamento e infraestrutura. Né? Então, isso expressa em grande medida a trajetória de expansão, de aceleração das contratações, em particular a partir de 2023, por decisão do Conselho Curador, né, e por obra, em função do lançamento do Minha Casa, ou do relançamento do Minha Casa Minha Vida, em meados do final do primeiro semestre do ano passado, do qual o Rodrigo deve abordar melhor aqui esse aspecto. Né. Ainda em relação às aplicações, cabe ressalvar aqui a forte expansão das operações de crédito dos imóveis usados. Né? Isso, em particular, no ano de 2023. No faixa 1, só para chamar a atenção, no faixa 1, em 2023, ele participou com cerca de 18% dos imóveis usados. Né? No faixa 2, ele fechou com 28% dos imóveis usados, né? E no faixa 3, essa participação saltou para cerca de 39%. Cabe destacar aqui que a evolução dos imóveis usados, ele se reflete em praticamente todas as faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, mas no caso específico do faixa 3, essa expansão foi mais acelerada do que nas demais. Sobre esse aspecto em particular dos imóveis usados, né, é importante deixar claro a posição de governo sobre esse aspecto. Os imóveis usados, do ponto de vista do governo, eles cumprem uma função da política habitacional. Né? Então, é importante a gente ter claro isso, especialmente para os segmentos mais de baixa renda. Né? A quem ingressa ou participa, ou vai adquirir a sua primeira moradia, é importante que fique claro que muitas vezes ele não dispõe de recursos para financiar um imóvel novo. Muito provavelmente, na maioria das circunstâncias,
o imóvel usado se apresenta como trajetória e oportunidade para se adquirir a moradia e a casa própria. Então, do ponto de vista de governo e do ponto de vista da política habitacional, que preside o Conselho Curador, é importante que a gente tenha a dimensão e o lugar do papel do imóvel usado no financiamento da política habitacional. E o que ela proporciona para a vida das famílias, né? Que é a moradia, é a casa própria. É a oportunidade de ter esse lar e abrir mão, muitas vezes, de uma habitação com imóveis ou com aluguéis que compromete sensivelmente o orçamento familiar de todas as famílias no Brasil, em todas as regiões do Brasil, né? Então, este, em princípio, é importante que a gente tenha claro para todo o debate que a gente venha fazer sobre o papel do imóvel usado novo. Agora, é evidente, né, que o imóvel novo, né, ele também traz benefícios, além de proporcionar a habitação e a moradia para as famílias, ele também tem um impacto adicional na geração de empregos no país. Né? E um país que tem ainda taxas elevadas de desemprego, e considerando a capacidade do setor da indústria de construção e de habitações em mover rapidamente as decisões, ou fazer com que as decisões de investimentos se reflitam rapidamente em movimentação de negócios ao longo da cadeia produtiva e também na geração de empregos, há que se considerar, sim, o papel que o imóvel usado deve prestar ou deve ocupar na política habitacional no país, né? E nós, no Ministério do Trabalho, no Emprego, né, temos avaliação que, durante a trajetória, em particular do ano de 2023, né, houve uma aceleração muito rápida da participação dos imóveis usados, né, no total das operações contratadas, né? Mas que fique claro, as abordagens aqui, ela não necessariamente é a abordagem do conjunto do Conselho, né? Porque nós defendemos e entendemos que o papel do imóvel usado, ele é e deve lugar um papel importante de complementação para o conjunto da carteira que envolve a política habitacional com recurso do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, né? Então, esse eu acho que tem um debate que a gente tem que fazer, e nós estamos fazendo no Conselho, né? E estamos fazendo esse debate em governo, né? E o Ministério do Trabalho, né, tem a interpretação de que houve um processo de aceleração e que nós estamos levando a governo, nós estamos fazendo desse debate em governo, que não é só um debate do Ministério do Trabalho, só para deixar claro isso, né? É a sensibilização em reconhecer esse relativo deslocamento rápido da política habitacional, é hoje admitida por todo o governo como um assunto que deve ser tratado e regulado. Agora, ele deve ser tratado e regulado considerando a sensibilidade que o assunto pode trazer, considerando vários aspectos. O governo não pode estabelecer nenhum tipo de restrição que possa inibir famílias de ter acesso à moradia, né? Então a gente tem que conjugar as duas dimensões, o acesso à moradia com a oportunidade de impulsionar ainda mais os negócios, os investimentos ao longo da cadeia produtiva e a geração de empregos, que é importante também para o país. E digo mais, é importante, inclusive, para a própria arrecadação do Fundo de Garantia, né? Ou seja, se você move e incentiva a participação dos imóveis usados na totalidade da carteira contratada pelas instituições financeiras, é evidente que vai aumentar a arrecadação do Fundo de Garantia e, portanto, nós vamos alimentar e apontar para um horizonte mais sustentável, né, do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, né? Agora, só gostaria de chamar a atenção, né, retomando aqui o aspecto, portanto, do imóvel usado, que este assunto está sendo discutido, né? Ele já é sensível, está sendo sensibilizado ao conjunto de governo, e a gente deve apresentar, sim, soluções que, como sempre foi ao longo do Conselho, soluções que possam se apresentar como consenso e debatidas no GAP, né, e no Conselho Curador. Eu não tenho dúvidas que a gente alcançará soluções sobre esse assunto. O segundo aspecto que eu gostaria de apontar para os senhores aqui, ainda como um desafio adicional, né, é o saque aniversário. Eu me referi ao início, que ele foi criado em 2020, né? A participação hoje do saque aniversário, ele representa 94,4 bilhões da totalidade do que foi acumulado até o momento, mas mais do que isso,
em decorrência do saque aniversário, a lei permite que sejam alienados os saldos como oportunidade de se abrir créditos adicionais, né, aqueles saldos que são e se apresentam como garantias da contratação de operações de créditos. Somente em relação à alienação, desde o início de 2020, já foram contratados 146 bilhões de operações de créditos. Desses 146 bilhões, 54 bilhões já foram liquidados, né, nessas operações, e o restante, cerca de 92 bilhões, estão ativos. E, portanto, essas carteiras que são ativas configuram garantias das operações de crédito junto ao sistema financeiro e são recursos que sairão do fundo, irão diretamente para as instituições financeiras que firmaram as operações de crédito para quem foi optante do saque aniversário e, além disso, fez a opção pela alienação. E qual é o ponto de perspectiva aqui que nós estamos querendo chamar a atenção? É que essa rápida aceleração e esse desenvolvimento extraordinário, especialmente da alienação, vem promovendo sim uma sangria de recursos do Fundo de Garantia. E essa sangria dos recursos do Fundo de Garantia, além de trazer uma instabilidade, a sustentabilidade do fundo no médio e longo prazo, não no curto prazo, né, mas no médio e longo prazo, traz, só um exemplo para vocês aqui, dessa insegurança, dessa insustentabilidade, ou eventual insustentabilidade, é que em apenas 39 meses, né, que é o tempo de vigência do alienação, essa carteira hoje, que é a carteira que representa as garantias que serão honradas e liquidadas para o próximo período, já representa cerca de 52% das disponibilidades do fundo, que são as disponibilidades que estão aplicadas no mercado financeiro e cujas taxas trazem um acréscimo importante de receitas financeiras para a sustentabilidade do fundo. Então, esse é um valor importante dessa insegurança que traz a sustentabilidade no médio e longo prazo. Para o curto prazo e talvez até para o médio prazo, isso não pode não ser um elemento tão importante, né, para a trajetória do fundo, mas é importante que fique claro que a gente tem que nos debruçar e temos que se dedicar a esse assunto, né? Além disso, bom, eu não posso e vou discorrer, é que hoje essa oportunidade da alienação, ela não tem nenhuma vinculação do crédito, né? O crédito é livre. Não, quem contrai esse crédito, ele pode usar para de qualquer natureza, seja para bens de consumo, bens duráveis ou contratação de serviços, né? E isso traz também um elemento que não é só propriamente a natureza do empréstimo no âmbito do Fundo de Garantia e a sangria desses recursos. É que muitas vezes os trabalhadores e as trabalhadoras estão abrindo mão da oportunidade de usar a sua poupança para entrar para o financiamento de uma moradia, que é, entre outros aspectos, um patrimônio de famílias, né? Muitas vezes as famílias que têm a casa própria têm só este patrimônio, né? Então, é importante que fique claro isso, né? E a diferença entre financiar um patrimônio e financiar o consumo, por mais legítimo que seja, é importante que a gente preserve este valor e esta grandeza que ocupa o fundo do Fundo de Garantia. Então, esse papel do alienação e a ocupação e o papel que o alienação usa hoje e proporciona aos trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes parte desses recursos são utilizados até para troca de dívidas mais antigas, a gente tem que admitir isso, mas é importante que a gente recupere o debate e a capacidade que esse empréstimo hoje, ao promover a sangria de recursos do fundo, ele poderia talvez estar sendo mais bem utilizado pelas próprias famílias para proporcionar ou adquirir na sua moradia através de um empréstimo junto às instituições financeiras, né? E aqui vale só apenas como ilustração desses recursos que têm saído do Fundo de Garantia. Nós fizemos aqui uma simulação que de 2020 até 2024 saíram de forma líquida do Fundo de Garantia por tempo de serviço cerca de 45,9 bilhões. E é importante que fique claro aqui que nós já estamos deduzindo dessas saídas aqui, é por isso que nós estamos chamando de saídas líquidas, as multas, porque as multas, quando um trabalhador ele é demitido, ele está presente tanto na rescisão, na modalidade rescisão,
como na modalidade do saque aniversário. Tá? Então, essa simulação foi levada em consideração na seguinte perspectiva. Caso não existisse o saque aniversário, né, qual seria o dispêndio do rescisão? E a subtração entre o caso não existisse, essa subtração do rescisão, com a presença do saque aniversário, que é a totalidade das suas saídas, né, que são de 94,4 bilhões, essa diferença resulta em 45,9 bilhões. E fizemos uma simulação do que significaria esses 45,9 bilhões com um acréscimo de disponibilidades do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nesse período, ou seja, de 20 a 24, de 2020 a 2024. E isso expressaria a oportunidade de ter sido acrescentado aos orçamentos que foram executados em habitação de 2020 a 2024, cerca de 59 bilhões a mais de empréstimos em habitação. Esses 59 bilhões adicionais projetados aqui em habitação se refletiriam em 5,6 bilhões a mais em arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, seriam capazes de construir 303 habitações populares adicionais, aqui computando o valor médio das habitações do Minha Casa Minha Vida, né, e teria ainda o potencial de ter gerado ao longo desse período 1,3 milhões de novos empregos no país, né, e tendo ainda beneficiado 1,5 milhões de famílias, que corresponde àquelas famílias que estariam sendo beneficiadas nas habitações que seriam adicionalmente construídas, né, e, por outro lado, também pelo emprego gerado. Então, esse impacto potencial e positivo para 1,5 milhões de famílias corresponde a essa projeção do que seria, caso não existisse o saque aniversário, o impacto adicional no fundo do Fundo de Garantia. Né. Por último, eu só vou refletir para vocês aqui um pouquinho mais 2 itenzinhos, que eu sei que são mais técnicos, mas é importante chamar a atenção. E, eventualmente, a ausência do saque aniversário se refletiria também em praticamente dobrar a arrecadação líquida do fundo de 2024 e 2030. E quero deixar claro aqui, né, que como agente e secretário no âmbito do Ministério do Trabalho, nós não fazemos torcida por aumento de arrecadação líquida do Fundo de Garantia. É que este aumento de arrecadação líquida do Fundo de Garantia é que proporcionaria, entre os diversos outros itens, né, que compõem a cesta de avaliação da capacidade do fundo em orçar o ano ou o ano subsequente, em como financiar o subsequente. Então, estou chamando a atenção aqui pela essa capacidade do que seria o impacto positivo na arrecadação adicional, né, e na arrecadação líquida, e também o que ela significaria, por último aqui, só concluindo, o que ela poderia resultar adicionalmente no comportamento do resultado do fundo. Então, se os senhores podem ver nessa projeção, haveria um acréscimo do resultado do fundo em cerca de 38%. Né? E por que eu estou ilustrando isso aqui? Né? Eu não estou defendendo que o fundo tenha mais resultados em si para deixar recursos aplicados sempre no mercado financeiro. Não. É que o aumento dos resultados do fundo emprestam robustez, inclusive para a distribuição de resultados. Né? Então, o que significa e deve ser ponderado, isso é parte da narrativa que nós temos que fazer, né, da discussão do saque aniversário, mas em particular do alienação. Não, eventualmente, o ajuste nesses fatores, saque aniversário e alienação, trazem, a nosso juízo, 3 benefícios ao trabalhador que muitas vezes não aparecem no debate de mídia. O primeiro é que o ajuste no saque aniversário e na alienação pode proporcionar ao trabalhador, quando ele for demitido, um saldo maior, num momento dos mais difíceis da vida social de um trabalhador e de uma trabalhadora, que é a proteção social diante da dispensa motivada. Então, o ajuste no saque aniversário e na alienação pode proporcionar ao trabalhador que ele tenha mais segurança financeira quando ele for demitido, porque os saldos hoje líquidos nas contas, eles foram reduzidos e se reduziram em outro trabalho que foi feito por nós, em cerca de 35% os saldos médios, tanto que o trabalhador tem demitido, do trabalhador tem disponível hoje quando é demitido. O segundo é que a gente pode ampliar ainda mais a capacidade de financiamento, né, como eu já ilustrei aqui. E por último, né, ele pode, com o aumento dos resultados, distribuir mais resultados nas contas dos trabalhadores.
Então os trabalhadores e as trabalhadoras ganham triplamente. Ele ganha a oportunidade de ter uma proteção financeira maior, quando for dispensado. Isso é importante para as famílias, porque impacta no orçamento de uma família de maneira abrupta, quando há a presença do desemprego. Ele beneficia ainda a oportunidade de ter maior expansão de financiamento e ainda beneficia maior e aprimora a remuneração a ser distribuída nas contas dos trabalhadores. Então, a nosso juízo, esse debate, tanto do fundo do debate de imóveis usados e novos, assim como o ajuste do saque aniversário e alienação, são, a nosso ver, os dois grandes desafios que hoje nós temos presente para olhar o fundo na sustentabilidade no médio e longo prazo. Então, agradeço aí a presença de todos disponíveis para o debate. Carlos Augusto, muito obrigado, foi muito rica aqui a tua apresentação, números adicionais aqui impressionantes, e essas últimas vantagens aqui realmente são impressionantes, né? Pelo adiantado da hora, eu já queria passar aqui ao nosso amigo Rodrigo, grande parceiro aqui mais uma vez, figurinha carimbada aqui com a gente, né, Rodrigo? Então, muito obrigado, eu queria só te pedir aí a gentileza de tentar ser o mais conciso aí, por conta dos nossos horários aqui, tá? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Clausen, amigos aqui do Conselho Curador. Vou ser bem breve aqui com as minhas palavras. Quero saudar todas as equipes aí da Caixa que estão no evento. Convido a todos a conhecerem o estande da Caixa. Lá a gente está fazendo uma divulgação de produtos e serviços específicos do setor da construção civil. Temos gerentes e executivos nossos aptos a prestar esses esclarecimentos aí dos produtos da Caixa. Bom, acho que já falamos bastante dos números. Vamos lá. É o verdinho? Ah, tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. É muito bilhão, né? 700 bilhões, 500 bilhões. Vamos falar um pouquinho de um dia na Caixa, né? Então, um dia na Caixa a gente faz 2.777 contratos, todo dia. Segunda a sexta, né? 792 milhões de financiamentos em média, mais de 245 mil simulações no nosso site, mais de 5 mil tipos de atendimentos digitais, e esse número é bem impactante, 11 novos financiamentos à produção, né? 11 novos canteiros de obra a gente faz todo dia. Então, quem já assinou um PJ sabe, né, como que ali tem a demanda para assinar um empreendimento, e todo dia a gente assina 11 empreendimentos, e são mais de quase 2 mil laudos de engenharia para financiamento todos os dias, né? Acho que os números do FGTS são, né, já foram bastante explorados, né? De fato, o FGTS, o Minha Casa Minha Vida, aqui é 2009, né? Foi o ano da criação do Minha Casa Minha Vida, e a grande locomotiva do Minha Casa Minha Vida é o FGTS, né? Só no Minha Casa Minha Vida foram mais de 6 milhões de contratos financiados com recursos do FGTS, né? O FGTS ele chega em 5.055 municípios foram atendidos com algum financiamento do FGTS, né? Então, mais de 90% dos municípios brasileiros têm algum tipo de financiamento habitacional com recurso do FGTS desde 2009, né? Então, isso mostra o quesito, né, que a política pública precisa também usar esse funding, esse recurso, que ele é para isso, né, para o desenvolvimento regional, né? Vocês veem aí que há um desequilíbrio ainda de atendimento. É lógico que existem municípios muito remotos, com situações de desenvolvimento urbano bastante precárias, mas é, sim, um objetivo também do FGTS prover o saneamento, infraestrutura e habitação em todo o país, né? Não só onde tem a demanda habitacional mais aquecida do ponto de vista de mercado. Então, esse fator do FGTS estar em todas as regiões, ele é bastante importante. Aqui é um dado interessante, unidades de empreendimento, né? Nós nunca financiamos tantos empreendimentos como o ano passado, né? Então, se o FGTS bateu recorde de contratação, foi por conta do relançamento do Minha Casa Minha Vida, foi por conta do Conselho Curador, que aprovou medidas de incentivo e de aumento de expectativa de financiamento, né? Por exemplo, a ampliação do prazo para 35 anos, onde o cliente pode financiar mais, os ajustes na taxa de juros, na curva de subsídio, né?
E aí que está o resultado, né? Mais de 336 mil unidades somente vinculadas a empreendimento, né? E também nunca se financiou tanto para a construtora, né? Somente no ano passado foram 27 bilhões de reais de empréstimo para as empresas. Recorde, 2022 foram 12 bilhões, né? Esse incremento ele aconteceu então para os imóveis usados, para os imóveis novos, mas também para as empresas. 55% dos recursos financiados para a pessoa jurídica foram para as empresas que faturam acima de 300 milhões. Né? 33% para as empresas ali que a gente chama de middle, né? De 30 a 300 e 13% abaixo de 300, de 30 milhões de faturamento. Então há também um objetivo de que a gente coloque mais empresas acessando esse valor, esse funding, né? Esse financiamento, porque é uma taxa de juros também subsidiada para as empresas. TR mais 8 é uma taxa, do ponto de vista de uma operação comercial de crédito, vocês têm as suas empresas, né, bastante atrativa. Então, é importante destacar também, né, que o FGTS atende essa parcela com bastante apetite. Dentro dos desafios, né, eu trouxe aqui, foi falado, Minha Casa Minha Vida Cidade, no painel anterior, nós acreditamos muito nessa iniciativa para reduzir o valor de entrada das empresas, das famílias, né? Essa questão da gente levar o desenvolvimento para mais municípios, em especial na região norte, né? Levar a infraestrutura, a informalidade de algumas construtoras, né? Então a gente gostaria e trabalha muito para isso, para que mais construtoras deixem de financiar as suas obras com recursos próprios, né? Às vezes até numa informalidade, para que financie através do empreendimento, recolhendo seus impostos, financiando dentro do apoio à produção, que é um veículo bem utilizado aí para a habitação popular, né? Essa questão do equilíbrio entre o imóvel novo usado, né, é importante destacar isso. O imóvel novo de empreendimento ele chega em 580 municípios do país, né? Apenas 580 municípios do país têm um empreendimento. Grande parte dos nossos municípios são pequenos municípios, né? Então, eles, mais ou menos 480 municípios, só tivemos operações de imóvel usado no ano passado, né? Então, é o cara que quer morar perto da mãe, que ele quer ali comprar uma unidade, e lá não tem um empreendimento, não tem um lançamento, né? Então, regular esse apetite de imóvel novo usado é o grande desafio que o governo tem trabalhado com bastante afinco nisso, para poder, de fato, atender também aos interesses do cliente final. E, obviamente, a prioridade vai ser sempre o imóvel novo. O ritmo de contratação, aqui foi falado, né, do financiamento do Minha Casa Vida Cidades. A gente tem excelentes benchmarks aqui no evento para a gente entender, desde com emenda, desde cheque moradia. Aqui são alguns exemplos, né? A gente incentiva muito que os empresários conheçam essa pauta para poder também nos ajudar a convencer estados, municípios, parlamentares, né? Aqui é um desafio que eu trouxe, né, da região norte. A gente precisa contratar mais na região norte. A gente não consegue ainda escalar, atender a demanda habitacional da região norte, né? Então, agora o governo tem estudado algumas medidas junto ao Ministério das Cidades para que a gente consiga levar mais condições atrativas para as empresas irem para o norte, para os lançamentos acontecerem no norte, porque é através do financiamento das empresas, dos empreendimentos, que a gente vai conseguir aumentar essa quantidade de financiamento na região norte. E aqui eu separei 1 minuto para falar do FGTS Futuro, né? Que eu acho que é o nosso filho mais novo, né? De nós lá do Conselho Curador, aprovamos na última reunião do Conselho. Ela é uma medida bastante inovadora. E o que é o FGTS Futuro, né? O FGTS Futuro, ele vem de um objetivo de diminuir o valor que o cliente tem que dar de entrada na habitação popular, né? Muitas as famílias, elas têm um valor para pagar a sua prestação por mês, porque ele fugiu do aluguel, ele consegue pagar o mesmo valor de prestação. Então, como a do Carmo falou, o comprometimento mensal não é o problema dele. O problema é valor de entrada, né? Você pega um cliente de R$ 2.640 de renda e tem que dar 20 mil de entrada, é praticamente, né, 10 meses dele guardando 100% do salário dele, é muita coisa. Então, a entrada é o que a gente precisa atender. Tem hoje as iniciativas do Minha Casa Minha Vida Cidades, tem as iniciativas
do FGTS, junto com os bancos, de, por exemplo, aumentar o prazo de financiamento para 35 anos, o cliente poder financiar mais, poder utilizar a tabela Price, que financia mais também, é uma iniciativa do banco, né? Mas uma alternativa é, e se a gente pensasse se o banco pudesse financiar mais, considerando o dinheiro que vai entrar na conta dele ao longo do tempo, né? Então, ele não tem nada a ver com saque aniversário, ele é totalmente diferente do saque aniversário, das antecipações de saque aniversário, porque essas ali usam o dinheiro que já é do trabalhador. O FGTS Futuro, ele é uma iniciativa, é um risco de crédito a mais para o banco, porque ele vai pegar um dinheiro que vai ser do trabalhador, né? Que é um dinheiro futuro. Então, nessa hipótese, o que o banco faz? Eu trouxe aqui para vocês uma simulação. O FGTS Futuro, na nossa avaliação, ele tem um potencial de crescer em torno de 30% a contratação do faixa 1, 40 mil unidades. A gente vai atender a renda até 2.640, que é a renda do faixa 1. A gente vai atender quem não consegue aprovar 30% do financiamento, então quem aprova de 20% a 30%, nós vamos poder usar até 8% do valor dele, que é o recolhimento mensal. Então, se ele aprovou 25%, nós não vamos usar 25 mais 8, a ponto de extrapolar os 30%. 30% é um conceito consolidado entre os bancos de superendividamento. A partir daí é uma fronteira que a gente não atravessa. Então, 30% é o máximo. Se ele aprovou 25%, a gente vai usar o FGTS Futuro para poder chegar no máximo que ele poderia pegar, né? E aí, na prática, aí nos estandes, reduzir a aprovação condicionada, é o que a gente fala, né? O rate de operação, a gente não costuma falar muito de rate na imprensa, mas aqui vocês sempre perguntam, né? A Caixa está mais restritiva no rate? Não está, a gente vai trabalhar com todos os ratings até o C, que é o que a gente já trabalha hoje, todos os sistemas de amortização, todas as modalidades de financiamento, à exceção do construção individual. Nós vamos calcular o valor a mais num prazo de até 120 meses, a taxa de juros é a mesma do contrato dele. Então, aqui indo para o finalmente, para fazer uma simulação, imagina um cliente aqui que recebe, nesse exemplo, 2.640, né? Ele poderia pegar 30% da renda dele, R$ 792, né? Bom, R$ 792 é o máximo que ele pode pegar, 30% ele pegaria ali aproximadamente 130 mil de financiamento, 129.400. Mas vamos supor que ele já tinha um endividamento lá no cartão de crédito, já atrasou uma conta de luz no passado, o banco aprovou para ele 25%. Na prática, ele poderia financiar 129, agora ele só pode financiar 107 mil, pagando uma prestação de R$ 660, que é o azulzinho ali. Bom, de cara ele já tem que dar mais R$ 22 mil de entrada, né? Então ele dificulta, ele não tem esse valor todo para dar de entrada. O que o FGTS Futuro vai fazer? Bom, se ele recebe 2.640, todo mês entra na conta vinculada dele R$ 211, que é 8% de 2.640. Nós vamos pegar, nesse exemplo de 25%, vamos pegar R$ 118 a mais desses 211 que entram na conta dele todo mês e vamos emprestar na largada, nesse exemplo, 11 mil. Ah, Rodrigo, 107 mais 11 não é 129. Sim, porque esse 11 a gente vai calcular até 120 meses e não em 420 meses, como é o financiamento. É uma medida inicial, a gente pode mudar isso ao longo do tempo, mas esse laranjinha é o apetite a risco do banco. Nesse momento, a gente começa alavancando esses 11 mil. Então, o 107 mais 11, você já traz o cara que tinha que dar, em relação ao cenário inicial, 23 a mais, você reduz ali em 11 mil esse valor, encaixa mais clientes, reduz o pró-soluto, né? Então, diminui ali o valor da entrada. Então, Rodrigo, e o que vai acontecer com a diferença? 211 com menos 118, esses R$ 90 aí que vão ficar na conta, vai ficar parado lá? Aí está um aperfeiçoamento que foi aprovado agora no Conselho, que esses R$ 90 a gente vai aproveitar e vai amortizar essa dívida dele mais rápido. Então, ele vai poder se livrar do FGTS Futuro mais rápido, não esterilizando nenhum recurso na conta e podendo servir 100% do recurso dele em prol do seu financiamento, da redução da sua dívida e em benefício da sua casa própria. Não dá para chegar lá com o ovo de Páscoa da loja americana e querer o FGTS Futuro. Ele é vinculado a um financiamento, né? Então ele atende ao princípio do acesso à moradia, por isso que ele é
é uma medida assim, bastante inovadora que a gente está testando agora para o Faixa 1 e a gente começa a operar segunda-feira, dia 8, já nas agências, já nos correspondentes bancários de todo o país. Tá bom? É isso, muito obrigado, estou à disposição. Rodrigo, muito obrigado aí, principalmente por esse exemplo didático aí, fantástico aí, acho que traz mais esclarecimento para essa novidade, que foi uma grande conquista, né, para todos, para o trabalhador, para o setor, e que já é uma longa batalha, né? E por fim, não menos importante, meu amigo Etevaldo, representante aqui dos trabalhadores, aí, uma presença muito importante aqui, então é muito importante tê-lo aqui e escutá-lo, né? Então, por favor, fique à vontade. Saudar aí a Henriqueta. Quando eu fui para o Fundo de Garantia, o Ramalho falou, procura a Henriqueta, que ela é a mãe do Fundo de Garantia. O Elcio, o Klaus, o Carlos e o nosso amigo da Caixa Econômica. Parabenizar a CEBIC pelo 98º evento, que é muito importante aqui para o setor, né, para a economia brasileira, explanar isso para os empresários e para todos os trabalhadores. Muitas coisas já foram faladas aqui, a Henriqueta até me ajudou aqui com os números, né? 10 milhões de moradias, gerando, beneficiando 50 milhões de famílias, gerando 15 mil empregos. Isso aí já está justificado a importância do Fundo de Garantia, que a gente tem, Henriqueta, que fazer corrente na frente daquela Câmara de Deputados, Congresso Nacional, para que os liberais não acabem com o Fundo de Garantia, tá? Porque isso seria um caos. Eu acho que eles faz um discurso fácil para os seus eleitores e não tem a mínima de responsabilidade de defender um fundo tão importante, que é o maior da América Latina, né? E que hoje eu acho que, se atualizar agora, está mais de 700 bi, né? O Elcio falou dos imóveis usados, a gente corrobora em alguns aspectos, é importante a fala do Elcio, né? O Carlos falou aqui nitidamente que ele é contra o saque aniversário, eu também, Carlos. Desde o começo, o trabalhador nosso foram enganados com o saque aniversário, e isso desfalca os investimentos futuros da construção civil, da nossa habitação, que quanto mais emprego, quanto mais financiamento eu uso desse fundo de garantia, mais emprego eu gero, né? Empregos formais, né? Porque na construção civil aqui nós estamos cheios de empregos informais, que é uma outra tarefa do Ministério do Trabalho. Já avançou muito com esse fundo digital, que está sendo um sucesso, elogiado pelas empresas, elogiado pelos trabalhadores. Agora o trabalhador não precisa mais da chave, aquela bela chave para sacar o seu fundo de garantia. Acabou com a burocracia e aumentou o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho, né? E isso é muito importante. O que eu queria explanar aqui é o seguinte: São Paulo, capital, que é a nossa base territorial, ela tem quase 3 mil canteiros de obra, hoje. São Paulo é um canteiro de obra, isso há muito tempo, né? Mas agora é mais. São mais de 350 mil trabalhadores, 36 mil terceirizados, que são a empresa de elétrica, a empresa de hidráulica, de alvenaria, enfim. E empresas hoje que a maioria estão no seu escritório, no porta-mala do carro. Porque nós não pensamos na mão de obra qualificada, e isso tem impactado muito na questão da sonegação do Fundo de Garantia. Uma única empresa que a gente homologou no sindicato, ela devia 7 milhões de Fundo de Garantia, ela tinha 900 trabalhadores. Ainda bem que hoje nós temos na convenção coletiva a cláusula 10 que protege esses trabalhadores, que é a responsabilidade da construtora, né? Mas se a construtora tivesse lá o poder de fiscalização, não teria acontecido isso. Eu sei que as construtoras hoje lutam muito pela questão da mão de obra, é difícil, né? Mas é preciso a gente nos unirmos, nos dar as mãos, porque quanto mais fundo de garantia eu tenho arrecadado, maior é a capacidade da geração de emprego, né? Então eu queria vir aqui para deixar essa mensagem, e também por avançar da hora, eu queria encerrar minha palavra aqui, deixando essa mensagem aqui para todos os patrões
da construção civil, que a gente nos junte para a gente fiscalizar o Fundo de Garantia do Trabalhador e que a gente vai na porta do Congresso, para fazer com que aqueles deputados não acabem com o Fundo de Garantia. Porque eles querem o seguinte, eles querem que o trabalhador receba isso todo mês. E isso não existe, né? Porque nós vimos aí o que aconteceu com o saque aniversário. O trabalhador foi enganado. Porque o nosso mesmo da construção civil, ele falou, eu fui lá fazer o saque aniversário, o cara tem 5 anos de empresa, ele chega na porta do sindicato na homologação, chorando. Muitos trabalhadores chorando. Porque o Fundo de Garantia não foi criado para essa finalidade. A finalidade do Fundo de Garantia é garantir num desemprego, ou o trabalhador está com câncer, está com outro tipo de doença, né? Isso é a garantia que foi feita o Fundo de Garantia. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Etevaldo, você não imagina como foi rica as tuas palavras aqui. Conte conosco, né? Conte com o setor para irmos juntos ao Congresso para sensibilizar os parlamentares. E eu garanto a você que boa parte dos parlamentares não tem essa noção dessa leitura por parte dos trabalhadores. Porque se tivessem, já teriam agido. Inclusive, eu já escutei de alguns, quando levei, conversando informalmente, ele disse que não, esse é um tema muito sensível, né? Com medo justamente de que afete os trabalhadores. Ao saber que realmente existe essa leitura dos trabalhadores, isso facilita bastante. Então, pelo avançar da hora, eu agradeço demais aqui, mais uma vez aqui, um tema muito rico realmente cada uma das apresentações, a gente conhecer um pouco mais sobre o funding, né, a gestão, sobre tudo que já fez, o que nos ameaça, muito rico. Tenho certeza que todos sairão daqui sabendo um pouco mais sobre como tudo isso funciona e da importância do FGTS, de como a gente tem que continuar trabalhando para defendê-lo. Então, agradeço a todos aqui, em nome da única mulher aqui da plenária aqui, Henriqueta, e agradeço a todos aqui pela paciência. Obrigado, boa tarde.